Bem-vindos ao projeto Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre o 13º livro publicado, cheio de suspense e de surpresas, mas de uma forma diferente. Hoje vamos falar sobre o misterioso Sr. Queen. Vem comigo! Mais um livro da Agatha Christie que eu li no Kindle. Vou deixar aqui na tela a capa do livro e tá virando um hábito. Eu gosto muito de fazer leitura em livro físico, mas tá criando um quentinho assim no coração. Toda noite antes de dormir, a última coisa que eu faço antes de dormir, basicamente, é ler um trechinho não, mas ler um pouco de Agatha Christie até o sono chegar. E eu sei que tem morte, suspense, tararará, mas mesmo assim é algo leve, né? É algo gostoso de ler. E aí você vai ficando curioso, vai ficando interessante, você quer desvendar, mas o sono vem chegando, e tanto que quando eu termino um livro, e às vezes tem alguns livros da Agatha Christie que eu leio assim, era para ler pouquinho em pouquinho durante o mês todo, mas aí eu acabo no final de semana. Quando acaba, eu tento ler outras coisas, que tá na minha ordem de leitura, assim, na minha meta de leitura, para não atropelar, e aí dá um tempinho para ler o próximo da Agatha Christie. Mas me dá uma saudade que vai passando o tempo e eu criei o hábito, eu acho que é isso, né? De ler um pouco de Agatha Christie antes de dormir. Esse livro da Agatha, eu falei na abertura desse vídeo, que tem um quê de suspense, de mistério, mas é diferente. Tem um quezinho ali, uma cutucadinha aí pro título do livro, tem um quezinho de sobrenatural. E não é um sobrenatural assim, eu nem vou dar spoiler, nem vou falar nada que é pra não dar spoiler, na verdade, mas é diferente. Para a construção do que a Agatha tem feito de literatura policial e tudo mais, esse é diferente. Nem sempre tem morte, mas tem algo ali que ainda não tinha visto nos livros dela. Mas esse é mais um livro da Agatha Christie de contos. E eu acho muito gostoso dar uma respiradinha, sabe? Porque você não precisa se atrelar no livro para ter um começo e meio, desenvolver, tentar achar o personagem que vai matar, o que morreu, ou como é que foi. Você vai lendo mistérios de pouco em pouco. Dá para você separar melhor, porque os textos são independentes entre si, mas tem uma lógica dentre eles que no meio do caminho você vai percebendo para no último conto tem um desfecho ali interessante. Esse é um livro de 12 contos e tem dois personagens que são extremamente importantes nesse livro, que aparecem em todos os contos. Um deles é o senhor, deixa eu falar o nome dele certinho, tentar pelo menos, Satterwhite, minha colinha ali, Satterwhite. E ele é um homem que nunca casou, não tem filhos. O livro a gente entende que ele está na casa dos 60, no final da casa dos 60. Ele tem uma boa condição financeira e a vida dele é muito feliz desse jeito que ele criou. Ele vai para onde ele quer, ele se hospeda nos hotéis luxuosíssimos que ele quer. Ao longo da experiência de vida dele, conheceu celebridades, conheceu pessoas com títulos muito nobres e conhecia inglês, né? Conhecia a casa de onde essa família veio, quem é que veio antes, enfim. E ele observou a história acontecendo ao longo da vida, né, em grande importância da Inglaterra e dos países vizinhos. Então, quando se aproximava um conde ou alguém assim com um título nobre, ele sabia quem era a pessoa, quem tinha vindo antes dessa pessoa, quem eram os antepassados dessa pessoa, a história que circulava sobre aquela pessoa e a família dela. Então ele tinha muito conhecimento de causa, tinha uma ótima condição financeira, então ele podia fazer o que ele quiser da vida. E ele era um astuto observador da alma humana. Ele era extremamente observador, ele acompanhava, tanto porque ele conhecia as histórias, mas por ele conhecer, isso facilitava o fato dele olhar e desvendar detalhes, por ouvir. No livro ele fala, acontece muito de falar isso para ele, de ele ser um ótimo ouvinte e, consequentemente, um ótimo observador. Isso faz com que ele esteja no centro de cada um dos 12 contos. O primeiro conto desse livro narra uma festa de Ano Novo em que o Sr. Satterwhite estava numa sala dentro de uma mansão
com histórias antigas, luxuosas e tudo mais. E ele estava conversando com os convidados, até que em um determinado momento da festa, eles começam a conversar sobre uma tragédia que havia acontecido há um bom tempo, uns 7, 8 anos. E todo mundo achava que aquela tragédia havia sido uma consequência de um suicídio. Uma pessoa, aconteceu uma série de coisas e uma pessoa acabou se matando. E aí, aquele debate de que você lembra, mas você conhecia a pessoa, mas eu tava lá. Não, você não disse que tava lá. No ápice dessa conversa, alguém bate na porta, já passa da meia-noite, as senhoras já se recolheram, tá só os homens ali conversando, e aí vão abrir a porta. E aí tem a descrição daquele momento crucial e importantíssimo. Entra um homem alto, uma certa tez, né, uma morenez, e quando ele passa pelo umbral da porta, aquelas cores ao redor dele, essa é a primeira descrição que a gente tem e que o Sr. Satterwhite também ali está vendo naquele momento do Sr. Queen, que se chama Arley King, que é o nome, a quem se dá o nome do livro, e eu poderia dizer que são dois grandes protagonistas, apesar do que o livro fala do misterioso Sr. Queen, mas ele e o Sr. Satterwhite está em todos os contos. Eles vão como se dançasse, a vida fizesse eles dançarem e se encontrarem. Mas será que é a vida mesmo? Ou será que o Sr. Queen está sempre no lugar certo, no momento certo? E aí, quando o Sr. Queen entra e teve um problema com o carro, será que eu posso ficar aqui? Aquela história meio que suspensa que a gente essa parte a gente até imagina, né? Mas vai culminar em outras coisas que você não imagina. E fazendo parte daquela conversa, as pessoas, os homens que estão ali conversando se sentem à vontade com o Sr. Queen, porque ele é muito educado, ele é muito gentil, sabe se comportar, e aí ele fica ciente do que eles estão conversando sobre aquela tragédia, e aí ele solta uma frasezinha. Faz tanto tempo que essa tragédia aconteceu, nós temos a oportunidade de rever os fatos agora com a mente mais fresca. Nossa, e os outros comentam, mas depois de tanto tempo a gente pode ter esquecido os detalhes. E o Sr. Queen fala, será que esquecemos dos detalhes ou será que agora eles vão reaparecer na nossa cabeça de forma muito mais completa? Vamos começar a analisar os fatos. E aí eles começam a se inteirar, a dar informação que o outro não sabia que ele tinha e trazer outra, até que eles começam a conversar e desvendam esse mistério. Esse é um dos pontos. E aí cada um dos pontos, o Sr. Satterwhite, a gente vai acompanhando ele viajando para um lugar, indo para um hotel, conhecendo uma pessoa, e em determinado momento o Sr. Queen aparece. Tanto que isso acontece que o Sr. Satterwhite, que é uma pessoa mais tranquila, fechada, observa, tranquila assim, mas não é de falar tanto sobre si, é mais sobre ouvir as outras pessoas, mais de observar. Nos momentos que ele sente que dali vai dar uma consequência de morte para alguém, ou alguém vai ter um problema muito grave, e ele sabe que ele pode ajudar aquela pessoa, mas ele não sabe para onde ir. Nesse momento, o Sr. Queen aparece e traz ideias na cabeça dele, para a cabeça do Sr. Satterwhite. É verdade que no começo, falar por mim, tive uma sensação de que o Sr. Satterwhite pudesse ser um pouco arrogante. E aí fica aquela dúvida, será que alguém que é arrogante e se acha dono da razão tem a capacidade de ter empatia suficiente para entender outras pessoas e a partir disso conseguir ajudá-las? Mas com o tempo você vai entendendo melhor como ele funciona, como ele é, que ele realmente se importa, que ele realmente se interessa e a intenção dele realmente é ajudar. E aí, apesar de serem várias histórias, 12 histórias, eu não conseguiria contar para vocês cada uma delas, ainda assim a Agatha faz com que, apesar de elas serem completamente independentes entre si, tem uma linha que vai ligando uma à outra e vai te dando uma informação. E na outra uma outra informação, e aí você vai juntando, e o último conto, deu pra ouvir a porta mexendo aqui? Tudo a ver com o livro, com certeza. O último conto é surpreendente, tanto que eu tive que reler porque eu não acreditei. É muito, muito bom. E o livro ele mexe muito sobre a vida e a ausência da vida.
E em alguns momentos é possível você parar e se perceber refletindo sobre algumas coisas que a Agatha faz você pensar através desses dois personagens. Inclusive tem um trecho que eu separei aqui para vocês, que é o seguinte: mate-se hoje e talvez daqui a 5, 6, 7 anos alguém morra ou caia em desgraça apenas pela falta de sua presença em determinado lugar. Se você não tivesse feito tal coisa, ou não tivesse em determinado lugar, ou se você apenas não existisse, depois de algum tempo, provavelmente aconteceria alguma desgraça com alguém, ou alguém morreria pela tua ausência. Essa ideia que tantos autores trazem pra gente de várias formas sobre a morte e a vida, sempre faz a gente parar para refletir um pouco, né? E esse livro não foge à regra. E é muito interessante você pensar numa literatura de romance policial, e eu vejo muitas pessoas virarem o nariz e pensar, Agatha Christie, cada vez mais ela vai me surpreendendo, porque não tem uma receita de bolo de como ela faz. Ela vai criando coisas, recriando também, e ela vai sendo diferente dela mesma. Eu acho impressionante. E não tem Hercule Poirot aqui, não tem Miss Marple aqui, não tem aquele casal maravilhoso que eu amo muito aqui. E mesmo assim, esse foi um livro extremamente interessante. Essa temática com que talvez sobrenatural, realmente fez esse livro ser extremamente interessante. Bom, não vai embora ainda não, que tem a parte final importantíssima deste vídeo, que é o seguinte. Vamos continuar aqui no canal, as primeiras quintas-feiras do mês, ter Agatha Christie, porque aí de mim se eu não for dormir lendo um pouquinho de Agatha Christie, gente. Eu tenho que trazer ela para conversar com vocês aqui também, porque os livros dela são muito, muito sensacionais. Eu tenho gostado cada vez mais. Vocês têm me acompanhado? Vocês estão gostando? Vocês já tinham lido bastante? Eu nunca li tanto Agatha Christie na vida. Eu já li alguns livros, mas assim, aleatoriamente ao longo do tempo, sabe? Primeira vez que eu leio tanto Agatha Christie e uau, tá valendo muito a pena. Então, o próximo livro da Agatha que a gente vai ler e resenhar será A Casa do Penhasco, e eu vou trazer a resenha para conversar com vocês na primeira quinta-feira de julho, que será no dia 6. 6 de julho a gente conversa sobre o 14º livro publicado pela Agatha Christie, A Casa do Penhasco. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.